Fala, visionários! Visionários! Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, teve algumas pessoas me perguntando: você vai parar de fazer os vídeos e tal? Não, não vou parar de fazer os vídeos, mas tem o porquê esse sumiço. Esse sumiço é o seguinte: bom, o tempo todo o nosso caminho ele é formado de grandes mudanças, né? Antes de fazer treinamento para empresas, eu comecei atuando como consultora. E foi engraçado isso, porque o rumo que as coisas tomaram foi muito grande como consultora. Porque dentro do mundo corporativo, eu já tinha uma base completa, nesses últimos 27 anos, do que de fato seria as dificuldades das pessoas em relação a melhorar o seu desempenho, dobrar os seus resultados. Muito bem. Como consultora, eu vi que isso ficou muito mais forte. E aí o ciclo começou a mudar. Porque eu pensei, não adianta implantar processos, mudanças, dar diretriz para o empresário, para o colaborador, se eles não estão preparados emocionalmente para isso. E aí foi aí que nasceu a base de treinamento das empresas, mentorias, processos de coaching, imersões para equipes e times, enfim. Só que hoje, depois da pandemia, muitas coisas mudaram. Não foram poucas, foram muitas. E com isso você vê crescendo a dificuldade que as pessoas têm em lidar umas com as outras. Ok, até aí nenhuma novidade. Só que isso impacta no desempenho, isso impacta na saúde mental, isso impacta na vida espiritual, isso impacta em vários pontos da vida. Não obstante tudo isso, poucos são as pessoas que enxergam isso. Não são todas as pessoas que enxergam que precisam realmente de pequenas, umas ou outras, grandes mudanças para fazer a roda girar, para melhorar o desempenho. Então muitas vezes bate cabeça, troca muito de emprego, abre empresa e quebra, abre empresa e está infeliz, abre empresa e desiste, volta para a empresa de novo, não consegue se adaptar. Então o tempo todo essas mudanças, sem uma direção, sem entender quais são os reais gaps e quais são as habilidades que faltam, faz com que a gente fique frustrado. E muitas vezes a gente não consegue desempenhar um bom papel e acha que o problema é sempre os outros e quando é com a gente se culpa. Então, quer dizer, difícil. Então, qual é a base de tudo isso? A base de tudo isso é o seguinte: se você não tiver dentro de um triângulo a base emocional / espiritual, o teu trabalho e a tua vida pessoal entram em choque. Então, ou a gente entende isso, ou a gente vai patinar, vai caminhar em passos muito mais lentos, porque a gente não está conseguindo enxergar o que a gente de fato precisa fazer. Deu para entender? Então, vou trazer algumas abordagens diferenciadas aqui, trazendo para esse âmbito tanto da espiritualidade como um todo, e tanto quanto dessa base da inteligência emocional, misturando os dois, mesclando os dois, porque sem isso fica difícil de você ter uma inteligência intelectual ativa, fazendo com que aquilo que você quer fazer seja realmente construído com base em sucesso. Deu para entender? Então tem muita coisa que vai vir por aí, as coisas elas precisam ter uma conexão dentro de cada um de nós, e se a gente não entender isso, fica muito difícil de você seguir um rumo. Existem pessoas até que estão mudando de profissão, achando que o problema está na profissão, achando que o problema está no cargo, achando que o problema está na faculdade que escolheu. Não é nada disso. A maioria das vezes é realmente a gente não entender e não aceitar a nossa missão, a nossa escolha, como enfrentar, lidar, enfim. Mas tudo isso está na base emocional e está na base espiritual. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, vambora, tamo junto, tem muita coisa pra gente viver daqui pra frente. Não deixei de fazer os vídeos. É que, na verdade, existem situações que a gente precisa mudar um pouco a rota para ajudar as pessoas a seguirem mais forte e mais firme. Bora, tamo junto e até!